Eu quero desde já convidar a todos, em geral, a todos os jovens de todas as idades, para ouvir os comentários e participar das nossas palestras que são postadas no YouTube. Existe uma parábola, parábola do semeador. Deixa eu ajeitar bem a gravata aqui. É a parábola do semeador, que o semeador saiu semeando a boa semente. Semeou na beira do caminho, semeou entre as pedras e também ele semeou na boa terra. Aí na parábola diz assim, que a semente que foi semeada à beira do caminho, ela até nasceu, mas ela não foi para a frente. E aquela semente que ele jogou em cima das pedras, ela chegou até nascer, porque devido à chuva que cai, né? E aquela água que cai faz a semente germinar. Mas só que também não vigorou, não cresceu, nasceu, mas morreu a semente. Mas a semente que o semeador semeou em terra boa, aquela semente nasceu e produziu, nasceu, cresceu e começou a produzir. Então, assim também a gente como mordomo, como pessoas, né, criado pelo Criador, a gente tem que semear a boa semente, semear a boa mensagem, semear a boa palavra, semear também a palavra do Criador, né? Semear os bons valores, os bons princípios. E a gente vê que tem muita gente que é desanimado, né? Eu tenho ouvido pessoas até dizer, né, que não adianta ficar, né, semeando a boa semente, não adianta ficar falando, não adianta ficar fazendo comentário. E é que nem o que está acontecendo, né, que os que estão se manifestando, né, fazendo aquela caminhada, né, o Nicola e outros, né, são centenas e centenas fazendo aquela caminhada, aquele manifesto, né? E muitos dizem, estão fazendo porque está chegando a política. Outros murmuram, criticam, outros acham que não deve fazer, mas manifestação pacífica qualquer um pode fazer e qualquer um pode falar, desde que a gente não invada o direito dos outros, né? Porque o nosso direito termina quando começa o direito do seu semelhante, do seu próximo. Então, se as pessoas saber falar, usar a mídia, usar a internet, usar o YouTuber, né? O YouTube para falar, desde que todas as pessoas venham a medir as suas palavras, porque a gente sabe que pelas nossas palavras, nós, qualquer pessoa, eu,
ou qualquer um pode ser julgado pelas suas palavras, né? Porque pelas nossas palavras podemos ser julgados, pelas nossas palavras poderemos ser justificados e pelas nossas palavras poderemos ser condenados, né? Então as pessoas muitos são desanimados, não adianta fazer caminhada, não adianta fazer manifestação. Se as manifestações são pacíficas, a favor da liberdade, do direito, né, de cada pessoa, não há problema nenhum, né? E temos que ser, sim, defender os nossos princípios e não chegar no dia das eleições, votar em pessoas que é contra os nossos princípios, o direito da família, o direito de trabalhar, o direito do livre mercado, o direito da nossa cidadania. Porque tem muita gente que entra na política e até vão rodear as igrejas, né, para obter votos, e até alguns, né, até parece que se converteu, né, no tempo da política, até muitos chegam diante das igrejas, né, nas casas de oração, e muita gente fala assim, o fulano se converteu à fé. E muitos parece até como um justo, né? Por quê? Porque quer ganhar voto. Então temos que ter cuidado, nós não podemos vender os nossos princípios e nem a nossa alma, né? Quanta gente vendendo a alma, quanta gente sendo comprado por dinheiro, né? Se vendendo pelo dinheiro, né? Quanta gente, como é o caso da Bíblia, né? Sobre Judas, né? Judas Iscariotes, né? Que vendeu seu mestre, né? Por 30 moedas de prata, né? E depois se arrependeu e se enforcou, né? Então hoje tem muita gente que ele se engana, né? E muitas vezes pessoas da igreja dando seu voto àquele que é traidor, né? Vota em pessoas que é contra os seus princípios, seus valores, e pessoas que querem muitas vezes explorar, né? Os cidadãos através de mais impostos, né? Mais taxas, né? E também pessoas que desejam fazer leis para proibir, para escravizar a população, para escravizar o povo. Então temos que ter cuidado e sempre, como cidadão, todos têm direito a votar e nunca deixar de votar, né? A gente vê as histórias de vários países aí que muitos deixaram de votar e os maus, né, os adversários, aqueles que querem destruir, né, os valores que o Criador deixou, eles entraram no poder. Temos que votar, sim, temos que votar e não ficar questionando as caixinhas, né? Se a gente ficar questionando as caixinhas, ninguém vota, né? Mas tem que votar em pessoas, cidadãos de bens que defendem os nossos valores, os princípios, a cidadania, que respeita a fé dos outros, que respeita
e que não é radical, né? Porque existem pessoas radicais, a gente vê que os comentários em jornais, no YouTube, a gente vê que muitas universidades, faculdade, universidade por aí, são radicais. Muitos alunos, como eu já ouvi falar, que entram para estudar nessas universidades, faculdade, esses lugares assim, entram como anjinho, mas sai como demoninho, né? Entram como anjo e sai como demônio. Por quê? Porque chega lá nas faculdades, nas universidades, entra e professores falam e até infiltra no coração dos jovens que vão estudar ideologias que destrói, ideologias que deixam a pessoa como zumbi. Quanta gente que no mundo que tem aquele desejo de viver como zumbi. Não quer estudar, não quer respeitar o direito dos outros, se radicaliza quando alguém dá uma opinião contrária, eles querem agredir, eles querem ameaçar as pessoas, né? Então, os pais, né, mandam seus filhos para estudar nessas universidades, quando eles entram lá, eles saem tudo tatuado, tudo diferente. E se alguém vai dar alguma dica ou um conselho, ele agride, ele quer expulsar, ele quer exterminar, ele quer matar, ele quer ameaçar, né? Por quê? Porque entrou lá naquelas universidades e foi idiotizado pelas ideologias maléficas, né? E até demoníacas, né? Então entram como anjo e saem como um demônio, né? São muitos que saem desse jeito. Então, quando chega alguém ali naquelas universidades, naquelas escolas, né? Escolas grandes, então os alunos querem expulsar aquela pessoa, querem bater, agredir, né? Avançar em cima, né? Que dê as leis e os princípios, valores, né? Que dá um equilíbrio no Estado, dá um equilíbrio aos estudantes, porque todos têm direitos iguais, né? Querem expulsar as pessoas porque pensam diferente. Então, existem muitos problemas, inclusive aqui neste país, né? Nesse país, no Brasil e em muitos lugares está tendo isso daí. Então não pode pensar diferente, tem que pensar e aceitar o que eles pensam. Entram como bonzinho para estudar e sai como uma pessoa má, uma pessoa agressivo, né? Agressivo nas palavras e muitas vezes agride mesmo as pessoas. Então tem que haver mudança. E por isso que eu estou falando sobre essa parábola. Semear a boa semente é importante. Não é parar, né? Tem gente desanimada que fala, não adianta, não tem jeito, o Brasil não tem jeito, não adianta. Estão fazendo caminhada porque é o tempo da política. Só que tem uma coisa, a gente
sabe que a gente tem que semear boa semente, seja no tempo da política ou fora da política. Porque para semear a boa semente, a semente do bem, a semente da justiça, a semente do respeito, a semente da tolerância, porque temos que ter tolerância para com as pessoas. Não é entrar em uma faculdade, uma escola e sair de lá com uma pessoa idiota, uma pessoa agressiva, uma pessoa revoltada com tudo, né? Porque existem muitas ideias malignas nas pessoas, em que as pessoas acham que tem que exterminar pessoas para eles poder reconstruir um país, né? Não é assim, não é destruindo os direitos dos outros e nem ameaçando os outros que a gente vai ter vitória. Aquele que quer o fim dos outros, aquele que radicaliza, que acha que tem que exterminar os outros, que pensam o contrário, que não pensa como ele quer, esses nunca vai ter vitória. Aqueles também que acham que faz apologia à pobreza, não, tem que ser pobre mesmo, tem que morrer pobre, não adianta ter nada, porque um dia a gente vai morrer mesmo, não é bem assim. A gente pode ter a sua casa, a gente pode ter bens, pode ter sim, só não podemos fazer os bens propriedade de idolatria. Agora, se a gente tiver as coisas, mas a gente não deixar o coração ser um coração radical, se idolatrar na riqueza, se idolatrar nos bens, no carro ou na propriedade, aí já é diferente. Não podemos idolatrar, mas a gente desfrutar dos bens, daquilo que Deus deixou, que o Criador deixou, não há problema nenhum. E nem ficar fazendo apologia à pobreza. Mas a gente cada um tem que lutar, não importa se seja pobre, rico ou classe média. A gente tem que lutar. É claro que a gente não pode endeusar a pobreza e nem endeusar o negrismo, né? Tem muita gente que quer endeusar tudo, endeusar o negrismo, endeusar o branquismo, né? Porque a pessoa é branco, todo mundo tem que ser branco. Pessoa que é negro, todo mundo tem que ser negro. Não é assim, né? Ficar endeusando, né? Classes, né? Classes, diversidade, né? Muitas escolas defendendo diversidade, mas quando chega uma pessoa que pensa diferente e vai falar ou quer fazer uma palestra ali na escola, ele é expulso e ameaçado de morte, né? Essa é a diversidade que muitos apregoam, né? Por exemplo, muitos defendem a mulher. Muitos defendem, por exemplo, classes como o feminismo, mas quando muitas vezes a mulher é agredida, muitas vezes esses grupos, né, que tem por aí, por exemplo, existem vários grupos, né? Eles não falam nada, eles não defendem a mulher, eles só falam de boca para fora, defendendo, mas quando na prática é só teoria, né? Ah, vamos defender a mulher. Mas na prática eles não fazem nada. Então é isso daí, é que nem as pessoas que defender o homossexual.
Na teoria eles falam que defende, mas na prática mesmo não defende coisa nenhuma. Então, esse sistema aí não funciona. Temos que ter o direito de falar, mas também dar o direito às pessoas também, né? Direito de falar, mas direito de ouvir, né? Hoje as pessoas querem falar, mas querem agredir quem fala. Quem fala, quem pensa diferente, quem tem uma ideia diferente. Não é bem assim. Não podemos viver ameaçando e querendo separar as pessoas, dividir o negro, separar o negro do branco, separar um do outro. Não existe isso. E também as pessoas têm que ter liberdade de plantar, né? Semear a boa semente e ter a liberdade para trabalhar, para construir, né? E temos que ser longânimo com as pessoas e saber cumprimentar as pessoas, né? Se quer, por exemplo, chegar num lugar, numa reunião, cumprimentar as pessoas, tem que saber cumprimentar. Se quer dar a mão para as pessoas e cumprimentar as pessoas, tem que saber cumprimentar, tem que chamar a atenção das pessoas, dar a mão, né? E perguntar como vai, está tudo bem, e cumprimentar, né? Tem que cumprimentar e saber cumprimentar, não é querer dar a mão apressado, né? Chegar nas pessoas, dar a mão apressadamente, correndo, e nem chega a dar a mão para as pessoas, né? Ao cumprimentar, né? Um bom dia, boa tarde, como que vai? Está tudo bem, né? Inclusive até em igreja, né? Igrejas tem até a saudação, né? Saúdo com a paz do Senhor. O outro que a paz esteja contigo, né? Cada igreja tem um sistema, né? Um costume de saudar, né? Então a gente tem que chegar com inteligência, com sabedoria, para dar a mão para as pessoas, né? Saber como chamar a atenção das pessoas, dar a mão, com sabedoria, com inteligência, e como a gente tem que cumprimentar, tem que saber em todo sentido como falar com a pessoa, né? Tudo isso é importante, e nada de radicalismo, né? Porque o radicalismo não funciona. E temos que aceitar quem pensa diferente. Tanto na igreja, como na associação, como na escola, né? A gente vê que hoje as escolas, tem muita gente que sai, entram na escola para estudar, entram sem saber nada e sai também sem saber nada, né? Muitos têm alegado, né? Inclusive no YouTube, tem pessoas que comentou que tem alunos que entram na escola e saem de lá mais idiota ainda, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta. Eu me lembro que quando eu entrei na escola, quando eu era criança, eu comecei com a cartilha Caminho Suave, né? A, B, C, D, F, H, I, J, L, M, N. E hoje, muitos professores, né, têm comentado que hoje é complicado para os alunos, para as crianças aprender. Não é mais igual a gente usava a cartilha Caminho Suave, né? E ia aprendendo.
E hoje, os comentários de muitos é que tem gente que ele entram sem saber nada e sai sem saber nada. Eu acho que tem que aprimorar, né, a educação para que as pessoas saiam de lá sábio, né, e aprenda, né, como que pode eu ouvir alguém, né, no YouTube falar que tem criança que entra na escola e depois sai sem saber nada. Eu não posso aprovar isso porque eu não estou na escola, eu não estou ali perto, né? Mas os comentários de muitos é muito negativo, né? Eu acho que as crianças têm que entrar na escola e não só as crianças, né? Mas os jovens que já estão no ginásio, na minha maneira de pensar, eles têm que aprender, né? Tem que aprender e também fazer cursos de aprendizado. Existem cursos mais simples que as pessoas podem fazer, mas aprender de verdade, né? Porque a teoria, como eu já tenho falado, é muito importante a teoria, mas a prática também é muito importante. Agora eu quero comentar outros assuntos que é muito necessário para aprender. Eu vou falar sobre plantas medicinais, porque esse canal aqui foi aberto para falar mais sobre a medicina, né? A medicina natural, né? A fitoterapia, né? Que é muito importante, a naturopatia. Tudo isso é importante, tudo isso é bom, com certeza, né? Tudo isso é bom. E eu quero comentar aqui sobre, vamos ver aqui, sobre a vinca. A vinca, para que serve a vinca? A vinca é usado até para combater e fazer tratamento, né? Fazer medicamentos para combater o câncer, né? A vinca, eu tenho, é um galinho da vinca aqui e eu quero mostrar o galinho da vinca para as pessoas que não sabem o que é a vinca. A vinca é esse tipo de galinho aqui, ó. É esse tipo de planta que é a vinca. A vinca aí, ó. Essa é a vinca, mas ela tem flores de outra cor. Ela tem a flor rosada, né? E tem a flor branca também, né? Então, essa é a vinca. Observe bem as folhas, que as pessoas vão saber. Tem que observar bem aqui que eu estou mostrando aqui para as pessoas saberem. Olha bem que ele tem aqui tem uma florzinha que ainda não abriu, olha lá. Olha bem as pessoas, né? Aqui tem uma que não abriu ainda. Essa daqui ela já abriu. Chama-se a vinca. É vinca, né? É vinca. O nome dela é vinca. Não é a vinca, é vinca. Aí, ó. Notou bem? Aí eu vou tirar agora para mim comentar. Eu vou continuar comentando a vinca para que serve. Então, eu já mostrei, agora eu quero comentar sobre esse assunto. Para que serve os efeitos colaterais? É uma planta boa, mas ela é tóxica, né? Ela é tóxica. Ela combate ferida, inflamação, né? Vamos ver aqui. Eu vou olhar um pouco na tela do computador, que está aqui acima,
A vinca é uma planta de espécie, o nome científico é Catharanthus roseus. A vinca rósea. Entendeu? Vou repetir mais uma vez. O nome científico é Catharanthus roseus. É vinca rósea, também conhecido como a planta boa noite. Ela é conhecida também como vinca do Madagascar, né, que é uma nação lá, né? É da nação Madagascar, né? Então ela é chamada vinca de Madagascar. É indicado para feridas. Ela é um ótimo remédio, pode fazer até pomada com ela. Pode passar as folhas em cima do machucado, pode também, né? A vinca, ela combate ferida, tratamento para feridas, até para diabetes. Geralmente, todas as plantas, né? Muitas plantas, ela ajuda em vários sentidos, né? Então, ela é para tratamento de feridas, diabetes, pressão alta, porque ela é rica em alcaloides, que lhe conferem propriedades cicatrizantes, ela cicatriza a ferida, diurética, que ela baixa a pressão, é antidiabética, só que ela é tóxica, né? Ela é tóxica, precisa tomar cuidado com ela. Tem que ter orientação de um terapeuta ou profissional que seja, né, da saúde, tem que ter orientação, porque se tomar muito chá dela, aí fica intoxicado, né? Fica intoxicado, aí tem que ir para o hospital, né? Porque ela é tóxica. Planta tóxica não pode tomar grandes doses, não pode, né? Então vamos ver, né? Ela tem um alcaloide, ela tem ação anticancerígena, antitumoral, ela combate tumores. Ela é muito boa, né? É usado na indústria de produção de remédios quimioterápicos. Entendeu? Ela é utilizado nas indústrias para a produção de remédios quimioterápicos, para fazer quimioterapia, né? Para o tratamento de alguns cânceres, como, por exemplo, a leucemia, linfoma, né? O sarcoma, né? Que vem ser um tipo de câncer, né? Então está aí, né? A vinca, ela só pode ser usado com orientação de profissionais da saúde ou de fitoterapeuta, porque ela tem um efeito tóxico, ela é tóxica, e se usando em excesso, ela vai diminuir a célula de defesa do corpo e até das plaquetas, né? Pode aumentar o risco de sangramento. Usando em excesso, ela vai combater algumas células, os glóbulos brancos, e alguns glóbulos e até as plaquetas. Então, tem que tomar cuidado para não usar em excesso, e o melhor é não usar. Se possível, é melhor não usar. Pode usar assim para feridas, machucados, né? Tratamentos assim, por fora, né? Tratamento externo, né? Não pode ser usado tratamento interno, que é por dentro, né? Agora, tratamento de feridas, inflamação, pode usar, que não tem problema, né?
E a vinca, ela tem as virtudes que o Criador criou. Então eu quero ressaltar que tudo isso é porque o Criador fez ela assim, né? O Criador é que fez as plantas, é que fez o ser humano, é que fez tudo. Embora muitos não acreditem que Deus existe, que muitos acham que o mundo foi feito pelo Big Bang, né? Big Bang, uma explosão que deu. Não existe as coisas aparecer com explosão sem ter Deus. Não existe. Não leva a nada, não tem lógica. Quando a gente vê uma bicicleta, alguém fez a bicicleta, não, alguém que criou, que inventou, fez a bicicleta. Quando a gente vê um carro, a gente sabe que alguém foi o criador, foi o inventor. Não existe essa lógica que o mundo foi uma explosão e que tudo veio do nada e que Deus não existe. Não existe, isso daí é conto de fada. Isso daí é a história da carunchinha. Não existe isso daí. Então a gente vê que a vinca, o Criador já pôs esses princípios, a gente sabe disso, né? Então é indicado para diabetes, pressão alta, inchaço, cicatrização de ferida, infecção da pele, picada de insetos, né? Então é indicado também para alguns tipos de câncer que tem propriedade, como eu tenho falado, né, anticancerígena, sendo que é utilizado de forma de remédio que é produzido em laboratório, né, produzido na fábrica, que é laboratório, que já tem o medicamento, né, como por exemplo, a viscritina. A viscritina, tem também a visbratina também, tem a visdecina, que já são medicamentos usados em hospitais, com indicação de oncologista, tratamento contra o câncer, né? Esses são tratamentos e já existem, né, esses medicamentos, né? Então, os benefícios da vinca não substituem nenhum tratamento médico, é claro, né? E deve ser usado com orientação do médico ou de um terapeuta ou fisioterapeuta, porque ela é uma planta muito tóxica. Ela é tóxica, então o melhor é não usar por conta própria. Não é recomendado porque ela é tóxica, né? Então, as partes utilizadas da vinca flores e folhas. No entanto, pode ser uma planta tóxica. As doses dependem de alguns fatores, idade, estado de saúde. Tudo isso tem que ser analisado pelo profissional, né? E tem efeitos colaterais também, né? A gente sabe que tem, né? Então tem que tomar cuidado, né? No tratamento tem que ver se as pessoas não é alérgico a chás, a plantas, né? E elas, por ser tóxica, pode produzir vermelhidão na pele, diminuição acentuada da pressão arterial, pode causar vômito se tomar em excesso, né? Náusea, queda de cabelo, perda da audição, né? Tontura, problema nos nervos, intoxicação no fígado, convulsões. E também a vinca pode levar à diminuição, por exemplo, dos glóbulos brancos, né? E das plaquetas do sangue, né? E pode causar sangramento. Por isso que não deve usar por conta própria, né? Então,
E nem as mulheres grávidas também, né? As que estão dando de mamar para os seus bebês também não pode. Então tem que tomar cuidado, né? Não vai fazendo chá sem saber. E a gente tem que tomar cuidado com quem vende também chás nessas casas de produtos naturais, por exemplo, porque muitas vezes as pessoas estão vendendo e aquele que está comprando gato por lebre, né? Então é isso que é o problema. Então tem que tomar cuidado, tem que ser casas de produtos naturais que conheçam as plantas, as ervas, para não ficar oferecendo gato por lebre, né? Então aí não dá, né? Tem que conhecer a planta. Tudo tem que ter conhecimento, né? Então a vinca também deve ser evitado por pessoas que usam medicamentos também para não potencializar, né? Ela abaixa a diabetes, se tomar muito aí vai dar hipoglicemia, vai abaixar demais, aí vai dar problema, né? Então, vai dar suor excessivo, nervosismo, agitação, tremores, confusão mental, palpitação, desmaio. Então, é só pessoas que entendem desse assunto, né? É só isso. É necessário, sim, para que as pessoas nunca usem sem saber, né? Agora eu quero falar um pouco sobre, vamos ver aqui, essa planta, a maravilha, né? Maravilhas. Não é a maravilha, não. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não é a maravilha, né? Será que é? Deixa eu ver aqui. A jalapa, né? A jalapa. Acho que é a jalapa mesmo. A jalapa também é uma planta muito importante, que ela é chamada de maravilha também. Ela é chamada de maravilha e também de jalapa também. É muito importante a gente conhecer as plantas medicinais. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver aqui na tela do computador para saber sobre esse comentário agora sobre a vinca. Eu quero comentar sobre a vinca, ainda tem tempo, ainda dá para a gente comentar. Eu quero comentar sobre é chamado de maravilhas e o nome científico é Mirabilis jalapa, né? Vamos ver o Mirabilis jalapa, vamos ver aqui. Eu tenho que ver também na tela do computador, porque eu não posso falar as coisas sem notar aqui, sem puxar aqui no computador, porque a gente precisa também de ver o computador. A gente sabe da planta, a gente conhece, não é. A gente não quer dizer que a gente não sabe, a gente sabe, né? Vamos ver. Essa planta aqui, eu quero mostrar um galhinho dela para as pessoas saberem. Esse daqui é a Mirabilis jalapa, né? Ela é jalapa, é chamado de jalapa. Note bem que eu vou ficar por alguns segundos mostrando. Essa daqui é a Mirabilis jalapa, né? Note bem, ela dá em várias cores. As flores dela, aqui que eu estou mostrando aqui, as flores dela tá fechada, ó.
Tá fechada as flores, ó. Pode ver que aqui tem umas flores aqui para abrir, ó. Note bem, elas estão fechadinhas, mas elas abrem. Essa é a maravilha, é a jalapa, é a Mirabilis jalapa. Note bem, ó, note bem as folhas para não confundir. Quando as pessoas for num lugar e ver, não se confundir. Aí, ó. Essa planta, ela é medicinal, mas também ela é tóxica, né? Vamos ver que essa maravilha, ou seja, a Mirabilis jalapa, ela é purgante também. Ela ajuda a facilitar a evacuação intestinal, sendo útil em caso de constipação. Mas também não pode usar em excesso, né? Não pode usar em excesso. Tá bom, eu já mostrei como é o dever de eu mostrar para as pessoas e agora eu vou comentar, né? Ela serve de purgante para constipação, pessoas que é muito ressecado, né? É muito bom beber bastante água que ajuda, né? As pessoas, né? E também comer mamão papaya, ameixa também, que ajuda a melhorar o trânsito intestinal, né? Para que as pessoas possam o seu intestino funcionar melhor, né? Então, ela é purgante para as pessoas que têm ressecamento, né? Que têm dificuldade, né? Tem o intestino meio mais lento, né? Então, essa planta, ela é purgante, é o que eu disse, né? Ela tem um efeito anti-inflamatório, ela pode ser utilizado também em cólicas, condições inflamatórias, moderado, né? Pode ser usado. Ela auxilia na eliminação de toxina pelo corpo, ajudando a perda de peso. Ela tem ação febrifuga também, ela combate a febre, mas tudo moderado e dose pequena, né? Ela tem propriedade antioxidante, que ela também oferece benefício à saúde, só que é moderado, né? Ela tem efeitos colaterais também, precisa tomar cuidado com os efeitos que ela tem também. E ela pode causar intoxicação. Ela causa intoxicação também. Pode causar efeitos colaterais indesejados, como náusea, diarreia. Caso a pessoa consuma em excesso, vai ter náusea, vai ter diarreia. E outros problemas, né? E ela é contraindicado também na gravidez, em pessoas com condições digestivas problemáticas, né? A toxicidade dela também é manifesto, né? A planta possui substância neurotóxicas e o uso deve ser feito sobre orientação de profissionais da saúde. É importante consultar um profissional. Então está aí, né? Tem que tomar cuidado com essa planta, né? Que ela intoxica. Ela intoxica as pessoas, com certeza, né? Então, a jalapa, ela é boa, com certeza, tomando moderadamente, o melhor, essas plantas, o melhor é nem usar, quando as pessoas não têm base e não têm conhecimento, o melhor é deixar e não usar essas plantas, porque
as pessoas não têm base, né? Porque a Mirabilis jalapa é um medicamento tradicional, só que requer cautela, né? Devido às suas toxicidades, né? Ela é bom para tratar a pele, ela tem efeito diurético, entendeu? Então, ela é muito boa, sim. Ela é boa, mas não é bom usar sem saber. Então, a Mirabilis jalapa, né? É usado como propriedades diurética, purgativa, para tratar feridas, inflamações, remédios como remédio caseiro, por exemplo, na medicina tradicional é usado as raízes, né, da jalapa, né, que é feito em infusão, né. Também pode ser usado as folhas maceradas também para tratar feridas. Então, no caso de usar, por exemplo, as raízes, também ela combate vermes também não pode ser exagerado. Se usar, por exemplo, uma dose, não pode ser todo dia. Tem que haver um protocolo, tem que haver sabedoria nesse sentido, porque se tomar o chá dessa planta pode fazer mal se tomar em excesso e não pode ser tomado toda hora, porque uma dose já tem que ter cautela, já é para abrir os olhos, tomar cuidado, né? Gestante, lactantes, uso excessivo pode causar irritação gastrointestinal, desidratação, né? Porque ela é depurativa e diurética, né? Ela depura as pessoas. Então, o meu conselho, o meu aconselhamento é que as pessoas usem outras plantas que não seja tóxica. E deixe essas plantas, porque se as pessoas não sabem usar, né? Se as pessoas não sabem usar e sabem que ela é tóxica, o melhor é não usar, né? Então, é usado raízes, folhas, que são usados para fins medicinais. Então, está aí, né? Essas dicas e também tem que ter os cuidados necessários. Com certeza, os cuidados é muito importante. E a gente tem mais assuntos sobre isso, tem mais comentário sobre essa planta, embora existe outras qualidades, né? Existem várias qualidades também, né? Tem vários tipos de jalapa. Tem a jalapa do México, tem a jalapa do México, não sei se é essa mesmo, não é. Tem outros tipos de jalapa, né? Então, as plantas têm diversas plantas, né? E tem vários tipos, como eu tenho comentado, são muitos os tipos de jalapa, mas a gente não vai comentar nesse sentido aí, a gente não vai continuar comentando, porque a gente falou que tinha que falar, a gente só está olhando aqui na tela do computador aqui,
E também eu quero comentar também sobre pessoas que muitas vezes são dependentes químicos, que entram em caminho errado, por exemplo, as pessoas têm que se libertar, né, desses vícios, né? Tanto dos vícios como tabaco, como outros tipos de drogas que fazem mal para a saúde do ser humano. A gente tem que se libertar, sim, tem que buscar a libertação, né? O alcoolismo é um problema muito sério, não só o alcoolismo, é o uso de entorpecente, né? Isso é um problema muito sério, as pessoas têm que se libertar, né? E o alcoolismo muitas vezes é considerado uma doença crônica, né? Que é considerado, né, pela Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, né, que desde 1967, então comenta sobre o padrão de consumo de álcool, né, que as pessoas se tornam compulsivo, mas a compulsão não é só o álcool. Tem pessoas que ele é compulsivo por alimentos, né? Ele come, come, come. Se deixar um bolo ou deixar 3 bolos dentro da geladeira, ele come os 3 bolos. Isso se chama compulsão. É, tem pessoa que ele é compulsivo. Se guardar tudo que guardar na geladeira, ele vai, ele come tudo e deixa vazio a geladeira. Chama-se compulsão. Então, tem pessoas que ele é compulsivo por álcool, né? Aí tem aquele ditado, toma um pouquinho não faz mal. A gente tá bebendo socialmente, né? Mas as pessoas não ficam só no tomar aquele golinho. Mas essa cerveja aqui, ela não tem álcool, não tem problema. A tomar um pouco de vinho é bom. E é assim que as pessoas começam, né? A gente não tem nada a ver contra o vinho. A gente sabe que o vinho tem os princípios ativos que é bom para a saúde. A gente não é contra o vinho. Não é contra. E nem também contra o álcool, porque o álcool ele é usado também para fazer medicamento, tintura. A gente é contra o vício. A gente é contra o excesso, porque o álcool sendo usado para fazer extrato de planta, aí não tem nada a ver. É que nem muitas vezes o vinho branco é usado para fazer garrafada. A gente não é contra nesse sentido. A gente é contra usar o vinho como dependência. É tudo que é usado com dependência. Usar o álcool como dependência aí já prejudica as pessoas, né? Então as pessoas têm que buscar a libertação, né? Então o problema do ser humano não é experimentar, né? As pessoas falam, mas vou experimentar o que é o gosto da caninha, né? Aí a pessoa experimenta, mas ele não fica só nisso. É esse o problema. Mas eu quero experimentar um pouquinho do vinho, como eu tenho falado. Vou tomar um golinho, mas ele não fica só isso. O problema do ser humano é isso e daí, não é o problema de tomar aí um cálice de vinho. Não é isso o problema. O problema é que ele não fica só no cálice de vinho. E o vinho dá dor de cabeça. O vinho, as pessoas que exageram no vinho, ele ataca diretamente a cabeça, dá dor de cabeça. Assim como o álcool também, tudo que tem álcool pode fazer mal, com certeza faz mal para o corpo humano, né? Então, tem pessoas que ele começa a ser compulsivo por álcool,
aí dá um derrame nele, aí ele fica numa cadeira de roda, derrame ou infarte, né? O mais é o derrame. Eu já vi pessoas que era jovem, né? Pessoas jovens começou a ser compulsivo por álcool e ele chegava na sua casa bêbado, direto. Um dia deu um derrame nele, ele ficou numa cadeira de roda. Isso é verdade, eu não posso falar o nome, eu tenho que respeitar as pessoas e pedir até permissão se for para falar o nome. E essa pessoa ficou paralítico e o final dele, ele foi a óbito, né? Chegou um dia que ele partiu, mas ele nunca mais andou, né? Então temos que buscar a libertação e ter fé, né? Com certeza no Criador, né? Pedir também, né? Ao Criador, ao Messias prometido, né? Para ser liberto de todos esses malefícios, né? Que estraga o corpo humano, que tira a moral, que dá fraqueza nas pessoas, que tira os bons princípios, que as pessoas muitas vezes começam a ficar esquecido e assim por diante, né? Então, até a próxima oportunidade, até a próxima, se o Criador permitir, até a próxima oportunidade. Amém. Amém quer dizer assim seja, né?